Eu acho que, pensando nessa imagem do herói, né, desse ídolo, dessa lenda que é o Ayrton, ele era, ele era o mais humano dos heróis, sabe? E eu acho que por isso ele era uma unanimidade, por isso ele falava com pessoas de todas as gerações, de todas as classes sociais, do Brasil, do mundo. Até hoje as pessoas sentem a falta dele e sentem a presença dele, né, do legado que ele deixou. E eu acho que isso só aconteceu e acontece porque, mesmo sendo um piloto genial, revolucionário e, enfim, e uma grande influência, uma grande referência no automobilismo, então um herói nesse sentido, mas eu acho que era muito humano, sabe? Então acho que a nossa série permite a gente contar e mostrar esse lado humano, esse cara por trás do grande piloto, por trás dos grandes feitos e mostrar a construção disso, mostrar como ele chegou aonde ele chegou, sabe? Quando a gente fala do Senna, imediatamente as pessoas pensam isso, nele no macacão, com o capacete e das corridas icônicas, das vitórias icônicas. A série traz a possibilidade, primeiro, da gente entender a construção para chegar onde ele chegou, e com todas as adversidades, com todos os erros e acertos dele, ou seja, com as falhas, com o lado humano dele, o que, na minha visão, torna os êxitos, as vitórias muito mais interessantes, porque é você, primeiro, que aproxima da gente, porque todos nós somos humanos, errôneos, falhamos, enfim. Então, acho que, de alguma forma, a gente se identifica, a gente se aproxima, e com isso a gente torce mais, e aí quando chega lá é muito mais potente, muito mais forte. E além disso, acho que dentro do que a gente já conhece, das corridas famosas, dos grandes momentos, a gente ainda tem uma experiência mais completa de ver, por exemplo, o antes e o depois de uma corrida. Coisa que as pessoas nunca tiveram acesso, né? Por mais que a gente esteja fazendo isso na ficção, mas, enfim, lógico, o roteiro, tudo foi construído baseado, inspirado e baseado nas histórias, nos fatos da vida dele. Então, eu acho interessante demais essa possibilidade de você ver uma corrida que você já conhece, mas você vê a noite anterior a essa corrida e como o resultado dessa corrida, como reverberou depois. É uma experiência mais completa e que traz o homem dentro ali do macacão, do capacete. Foi interessante, assim, eu tive um contato inicial, assim, antes de começar a filmar, com a família dele, principalmente com a irmã e com a sobrinha, com a Viviane e a Bianca. E foi super importante para mim, justamente por eu escutar esse lado dele enquanto família, né? Dele enquanto irmão, enquanto tio. E aí escutei, né, o quanto ele era divertido, o quanto ele era carinhoso, o quanto ele era atencioso, brincalhão. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente pensa na relação dele com o Prost, né, era uma rivalidade muito grande, era um ambiente muito mais vinculado à competição, né? Então, e aí acho que sim, né, dentro da minha pesquisa, dentro da minha construção dele também, eu entendi, enxerguei esse lado dele também mais quieto, mais misterioso. Tinha um momento antes das corridas que ele claramente entrava para dentro, entrava quase que num transe ali, né? O olhar dele já não estava mais ali. Então é isso, um cara absolutamente complexo, né? Que tinha todos esses lados, assim, não era não era só misterioso, mas com toda certeza tinha seus momentos de introspecção, de mistério, de observação e tal, mas também tinha esse outro lado de ser um cara super, ultra brincalhão, família, carinhoso, enfim. O olhar dele foi uma grande chave para mim na minha pesquisa. É claro que a gente sabia da importância da caracterização, da parte física dele, né, que é essa identificação imediata com quem assiste. O Ayrton é muito
único, né? Tem características físicas muito marcantes, as pessoas lembram muito disso. Então, isso era, obviamente, muito importante e a gente mergulhou e experimentou e cuidou muito bem disso. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que para contar a história dele, para levar a história dele para as pessoas, esse lado interior, a essência dele era fundamental. E eu encontrei ela prestando atenção nos olhos dele. Acho que os olhos dele sempre foram muito expressivos, muito revelaram sempre muito o que ele estava sentindo, muito da alma dele. Então é isso para tudo, né? Na minha composição como um todo, mas claro que nas corridas esse era o momento de, eu estou falando que era o coração das corridas, né? Porque de alguma forma quando a gente assiste uma corrida na televisão, você está vendo ali, enfim, o balé, a dança dos carros que está acontecendo, né? Enfim, ainda mais na época que você tinha uma limitação de tecnologia, de câmeras. Mas quando você está fazendo uma ficção disso, essas corridas viram dramaturgia. Essas corridas viram pedras fundamentais para contar essa história. Então, eu tinha os meus olhos, eu tinha o espaço ali do capacete e ainda com um visor com né, na frente para contar essa história, para contar essa dramaturgia, né? Da relação dele com os pilotos, do que aquela corrida estava representando para a gente. Então, foi um grande desafio essa parte. A gente filmou em estúdio todos os closes das corridas e tomamos, assim, fomos muito cuidadosos de cada momentinho, entender o que estava acontecendo, para que eu, mesmo através dos olhos, conseguisse traduzir, passar essa emoção e contar a história, né? Mesmo dessa forma, com essa janela pequenininha. Foram quase 8 meses de processo, longe de casa, longe da família, por mais que tivesse com a equipe, com os amigos, os atores, mas assim, um processo muito solitário também. O processo do ator tem esse lugar também, sabe? Ainda mais estando longe de casa, então assim, foi intenso, acho que de 150 diárias, acho que eu filmei 146, estava praticamente todos os dias lá. E daí vem, né, claro, um desgaste físico. A gente filmou bastante no inverno na Argentina, então isso também exigiu bastante. Mas ao mesmo tempo, claro, psicológico, né, enfim, uma responsabilidade enorme, né, de estar encabeçando o maior projeto audiovisual já feito no Brasil, de estar contando uma história com a magnitude da história do Senna, de estar tendo a honra e a responsabilidade de viver esse personagem tão amado, tão lembrado, tão celebrado. Então mas ao mesmo tempo, assim, foi... Eu tive que me cuidar muito para não ficar doente, porque eu sabia que se eu parasse, as máquinas todas paravam, sabe assim? Mas no final das contas deu tudo certo e foi inesquecível. Eu me diverti demais, eu fui feliz demais ao longo do processo inteiro. E estou muito feliz, muito orgulhoso do resultado final, ansioso para que as pessoas assistam.